18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olha aí, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Começando mais uma edição do 18 horas, Karine. Boa noite, Carlão. E muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Bacana, participe conosco. Nosso WhatsApp está à sua disposição. Queremos ouvir a sua opinião e é o 994887592. Participe. Tá valendo também a sua participação para você que nos assiste ao vivo pelo YouTube. Manda sua mensagem de texto. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. A gestão de Wilson Lima contratou mais de 600 milhões de reais sem licitação. Presos os motoboys envolvidos em confusão no último domingo. Alerta estiagem. Período traz o aumento de doenças relacionadas à seca. Pesquisadores alertam para o aquecimento da água na Amazônia. Agora 6:01, esses e outros assuntos, hein? Você confere a partir de agora até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. Mais uma edição do 18 horas com os destaques desta terça-feira, 16 de julho de 2024. 18 horas. Olha, um levantamento divulgado hoje mostra que a gestão do governador Wilson Lima fez metade dos contratos sem licitação, sem concorrência pública. Foram contratados nada menos que 625 milhões de reais com dispensa ou sem exigência de licitação, Karine. Detalhe, Carlão, esse valor só esse ano, tá? Nesses meses de 2024. Os dados estão no portal E-Compras do próprio governo do Amazonas. Até amanhã desta terça-feira de hoje, foram contratados 102 milhões de reais com dispensa de licitação. Além disso, o governo pagou mais de 523 milhões de reais sem a necessidade de licitação. Isso só demonstra o quê? Falta de transparência, né? Desse governo, né, Carlão? Sim, Carlinhos. E isso, inclusive, possibilita que empresas de amigos, né? Claro, amigos do poder sejam beneficiados, sejam as escolhidas para grandes contratos, uma vez que não há disputa pelo menor preço ou as melhores condições para o fornecimento do produto ou da execução do serviço. Não se cumpre a regra aí, né? Pois é, aí vai fica... os brother. Exato, é o que parece, facilita essa transação, né, Carlão? E essa foi a estratégia desse governo. Vão lembrar aqui que é uma gestão marcada por escândalos, como a compra de ventiladores pulmonares numa loja de vinhos, sem licitação e com preços superfaturados. Essa ninguém esquece, né? Bom, e por esse caso, essa compra dos ventiladores pulmonares, por esse caso, o governador Wilson Lima é réu no Superior Tribunal de Justiça, acusado de crimes como fraude em licitação e de ser chefe de uma organização criminosa. O governo foi alvo de 4 operações da Polícia Federal, operações deflagradas para desmontar uma organização criminosa que desviou recursos da saúde pública em plena pandemia de Covid-19. Enquanto pessoas morriam, eles estavam preocupados em fazer esquemas milionários na saúde pública. Pelo jeito segue, né, Carlão? A farra de dispensa de licitações continua a todo vapor. Isso não é nada bom, claro, para as finanças públicas e muito menos para quem? Para a população, porque é o dinheiro público, é o dinheiro da população. A reportagem completa sobre essas dispensas de licitação do governo Wilson Lima, com todos os números, todos os valores, todos os documentos, você pode conferir no site 18horas.com.br. Mix. Olha, e reajuste abusivo do preço da gasolina em Manaus continua gerando muita revolta entre os proprietários de carros e motoristas de aplicativos. Da gente, né, Carlão? A população tá assim, mas por quê? Do Neida, absolutamente do nada, encarece, aumenta aí. Nas últimas 3 semanas, a refinaria da Amazônia aumentou o preço do litro da gasolina em 10 centavos para as refinarias. Só que daí os postos, né? Nos postos, o reajuste foi do quê? De 60 centavos. Ou seja, 500% a mais do que o aumento na refinaria. O repórter
André Meirelles está acompanhando esse assunto, conversa com a gente ao vivo aqui no 18 horas. Boa noite, André. Então, a pergunta que não quer calar: por que aumentou tanto aí o preço da gasolina essa semana aqui pra gente em Manaus? A gente já tem essa resposta, André. Boa noite. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você, ouvinte. Olha, continua sendo um mistério aí. Até o momento... ninguém sabe explicar. Não tem essa justificativa, né? Esse aumento aí que começou a ser notado no último final de semana agora em todas as zonas aqui da capital amazonense, né? Que o preço subiu aí, estava até então R$ 6,29, inclusive esse preço pelos próprios motoristas, né? É considerado já um valor bem alto, bem caro, R$ 6,29. Já estava caro, né? Vamos combinar. Esse reajuste de 60 centavos aí que deixou os motoristas bastante revoltados, né? Principalmente os motoristas de aplicativos que sempre estão indo ali abastecer, né? Nos postos ali para continuar as corridas, né? Como é o caso da Dora Nepomuceno, ela que é motorista de aplicativo. Inclusive eu conversei com ela e ela explicou, né, como é que ela se sente aí nessa situação, né, de ver só aumento no preço dos combustíveis, né, principalmente da gasolina e até mesmo etanol, né. Vamos acompanhar a fala dela. O problema está no grande cartel que a gente tem hoje em dia na venda de combustível. O aumento do combustível foi de 7% na refinaria e nós, consumidores, recebemos um aumento de 9,6%, que é um absurdo. Aumentou 60 centavos. 60 centavos o combustível. Detalhe, o aumento era para ser na gasolina e no gás de cozinha. Por que aumentou o etanol também? Entendeu? Então, é triste. É triste a gente saber que os órgãos de fiscalização não estão fazendo a fiscalização correta nos postos de gasolina, que a gente não pode ter uma livre concorrência, porque nós temos um cartel muito forte na cidade de Manaus. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala aí da Dora Nepomuceno, ela que é motorista de aplicativo. Inclusive, alguns motoristas que estão nos ouvindo nesse momento podem se identificar com a fala dela, né? Com a sem dúvida, né? Porque a corrida é barata, né? A gente consegue ainda pagar barato pela corrida dos motoristas, né? Nos aplicativos e tal. Agora, com a gasolina aumentando assim, e o que ela falou também, outra pergunta que não quer calar: por que o álcool aumentou também? Aí vai ficar impraticável a profissão, gente. Vai ficar muito difícil ter algum lucro, né? Com a gasolina aumentando tanto e a corrida seguindo, né? Graças a Deus, ainda barata. O que aconteceu aí é que nas últimas 3 semanas a refinaria da Amazônia, que é a REAM, acabou elevando o preço aí do litro da gasolina em 10 centavos, considerando os reajustes, isso por semana, né? Os reajustes semanais. Só que nos postos que a gente vê, o reajuste é feito por cada responsável ali, e que foi aí esse aumento, não sei como que eles trataram ali a situação, mas que acabaram aumentando para 60 centavos a mais, ou seja, 500% a mais do que o aumento da própria refinaria, né? Inclusive, eu conversei também com o presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos aqui em Manaus, que é o Alexandre Matias Gomes, né? E ele fala aí que esse aumento prejudica não só os motoristas ali, como também os próprios passageiros, né? Vamos acompanhar a fala dele. Isso é uma afronta, né? Porque o combustível é um dos principais artigos de benefício ali para motoristas e para os passageiros. Eu acredito que vai piorar em muito a situação dos valores relativos aos passageiros das passagens, né? Por aplicativo. Então hoje nós estamos num caos praticamente. Se você for ver 50 centavos por litro de aumento, nós temos aí o motorista para aplicativo, nós vamos ter um aumento praticamente
de 30% a 40% a mais nos nossos custos operacionais, que vão ser repassados para os passageiros naturalmente. 18 horas. Olha só, como a gente ouviu agora a fala do presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos aqui em Manaus, o Alexandre Matias, é 60 centavos cada litro. Se você for colocar ali 5 litros... vai fazer muita diferença, por exemplo, para quem enche o tanque. Claro que no fim das contas, isso faz muita diferença, né, Carlão? Para quem, ainda mais para quem trabalha com isso. E foi o que ele falou, é impossível esse preço não ser repassado para o consumidor. E aí a fala da Dora também, cadê os órgãos de fiscalização que deixam isso passar assim à toa, né, André? Isso pode ser sentido, né, comparando assim, por exemplo, para quem não tem um carro, um veículo, não precisa ir de gasolina, mas, por exemplo, quando tem um anúncio de reajuste na passagem do ônibus, né, vai aumentar tanto, aí a pessoa já sente, né, ali também mas também todo mundo usa um Uber, um 99, um mototáxi, todo mundo usa, e esse valor, é claro, vai ser repassado pra gente. A verdade é que o aumento foi muito, né? Exato, e sem uma explicativa, né, Carlão? Não faz sentido isso. Não faz o menor sentido. E houve também até um aumento, né, no preço do litro do etanol, né, para, inclusive, o consumidor final. Mistério, né? Exato, como a moça falou, outro mistério, né? 4,29, 4,89 agora, contra aí na maioria dos postos de combustíveis o etanol. E aí ninguém faz nada, não tem órgão de fiscalização, o Procon tá aí na área, mas e aí? De fato, o que tá acontecendo, André? Olha só, o Procon, ele ontem, né, inclusive, fez aí essa fiscalização, né, nos postos de combustíveis e aí fez a notificação, né, nos postos que estavam postos de combustíveis, né, em cada setor ali no local, também fez ali aquela fiscalização para tentar encontrar irregularidades, essas coisas, e aí tá preparando todo o relatório para ser divulgado e a gente vai trazer todos os detalhes de como foi então essa fiscalização, porque ainda hoje receberam ali, o Procon recebeu algumas denúncias, ainda tá indo ali no local para fazer toda essa verificação. Inclusive eu também procurei a REAN, né, e também Sim de Combustíveis para entender qual o posicionamento deles em relação a esse reajuste, se é só aumentar o preço mesmo, ficar por isso mesmo, ou se tem uma justificativa plausível. Mas a REAN disse que não vai se posicionar sobre o assunto, né, e o Sindicato Estadual do Comércio Varejista de Combustíveis não respondeu. Caramba, Carlão. E pronto, e é isso aí, vai ficar por isso mesmo, né? É claro que a gente sabe que tem a questão do livre comércio, né? Os preços, a forma de cobrar, né, o litro da gasolina é livre, mas pelo que a gente está vendo, há sim um cartel. Estou recebendo aqui uma mensagem pelo WhatsApp do vereador Rodrigo Guedes. Ele tá ouvindo a gente e ele mandou uma mensagem dizendo assim, que além do cartel, temos a questão da venda da refinaria e também a reoneração integral de impostos federais e estaduais. E aí, por isso que a gente está pagando mais caro essa gasolina aqui em Manaus. Só pode ser, né? Obrigada pela participação, Rodrigo Guedes, escutando a gente e participando aqui sobre essa questão. Lembro que quando ele foi secretário da Defesa do Consumidor, ele estava sempre atuante também, falando principalmente a respeito desse preço da gasolina, que é uma bronca antiga nossa, né, Carlão? É que nem você falou, Karime, o cara pode reajustar realmente os preços, mas abusar do processo, não. Esse aumento realmente é um aumento abusivo. É essa a questão, é daí que a gente está esperando aí a ação dos órgãos de fiscalização, a ação do Procon, né? Vamos urgente, por favor. E urgente, vamos aguardar então, o Procon está na área e vamos ver o que acontece. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Agora 6h14, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, foram presos hoje os 3 motoboys envolvidos numa confusão que aconteceu no último domingo dentro de um condomínio na zona centro-sul de Manaus. Eles são acusados de tentativa de homicídio, hein? Carlão, esse caso viralizou nas redes sociais, né? A gente lembra, o morador discutiu com um motoboy dentro do condomínio. Depois, esse mesmo morador agrediu e destruiu a moto de outro motoboy. Como retaliação, um grupo desses profissionais entrou no condomínio e agrediu o morador, que ficou bastante machucado. Karime, o morador passou por cirurgia, inclusive. Está internado com hemorragia interna e múltiplas fraturas no rosto, né? Foi de capacete, né? Que ele pegou foi capacete, foi chute. Chute e tudo mais. E tudo isso, lógico, virou caso de polícia, sim, e gerou ainda mais confusão. Exatamente, porque com as prisões que foram
foram hoje, um grupo de motoboys fez mobilização pedindo justiça e a liberdade dos colegas na frente lá do Fórum Enoque Reis, o que causou uma grande confusão no trânsito também. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando esse caso e tem as atualizações pra gente. Boa noite, Nathalie. Então, os motoboys, os 3 que foram presos hoje, continuam presos, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa às 18 horas. Karime, né, esses entregadores, esses motoboys que trabalham, né, nas ruas aqui da nossa capital, continuam presos. Eles passaram por audiência de custódia na tarde de hoje, né, e eles tiveram aí a prisão sentenciada pela Justiça aqui do Amazonas. A gente está falando do Yuri Dávila da Silva, o Richelle Cavalcante Araújo e o Lucas Henrique Ribeiro da Silva, de 26 anos. Para quem está sintonizando aqui nos 18 horas agora, a gente está falando da prisão dos 3 motoboys envolvidos em uma confusão dentro de um condomínio no bairro de Flores, na zona centro-sul de Manaus, na noite do último domingo. O que foi que aconteceu lá, né, Karime? Assim, muitos questionamentos foram feitos, porque o que acontece? O Lucas, que é um desses motoboys que foi preso, que teria sido aí a segunda vítima, né, do morador que iniciou as agressões. Como respaldo, ele começou a filmar tudo, né? O morador quebrando a moto dele. Exatamente. Um morador foi identificado como o Paulo Romeu, né? Toda essa situação aconteceu depois que o primeiro entregador fez uma ultrapassagem dentro do condomínio. A gente sabe que todo condomínio fechado tem inúmeras regras. E nesse condomínio lá na zona centro-sul de Manaus, uma das regras era que não ultrapassasse 20 km por hora dentro do condomínio. O morador, que possivelmente estaria embriagado, sob efeito de álcool na noite do último domingo, não gostou nada da ultrapassagem que o motoqueiro fez, que o entregador fez na frente do carro, e ele já começou a ameaçar o entregador. E aí foi toda, né, eles iniciaram ali uma discussão, um bate-boca, e o morador ameaçou o entregador de morte. Como ele fazia menção de estar armado, né, o entregador preferiu deixar o condomínio, só que as ofensas continuaram, Karime. Foi quando entrou aí o Lucas, que começou a filmar o outro entregador, exatamente. E as imagens do Lucas, elas viralizaram nas redes sociais. Essa dele quebrando com o teçado, né? Exatamente, Karime, né? A gente tá falando, né, que a gente tá no rádio, mas muita gente que tá ouvindo aqui a gente viu agora assistiu essas imagens nas redes sociais, porque o vídeo realmente viralizou em poucos minutos. Só que ninguém imaginava que toda essa situação tomaria a proporção que teve. O Lucas, ele também foi ameaçado de morte por esse morador. O morador pegou um facão, né, ali um teçado, tentou matar um entregador, e foi quando os demais entregadores que estavam ali no condomínio. O que acontece? Era um domingo à noite, um condomínio grande, com um fluxo muito grande de entregadores. Então, porque a gente sabe que é uma classe unida. Ou seja, aí o grupo formou para defender. Exatamente. Agora, Karime, vale a gente reforçar, né? Ainda que o condomínio não tenha se pronunciado nesse momento, agora depois da prisão dos entregadores, o condomínio não tem guarda presencial, não tem segurança presencial, né? Tipo, eles têm uma segurança eletrônica que faz o controle ali daquela cancela. Só que vale a gente reforçar, né, que foi aprovada a Lei 555, onde os moradores não têm mais essa obrigação de ir até a portaria. O motoboy não tem obrigação de entrar no condomínio. De entrar no condomínio e entregar lá na porta. Eles podem ficar lá na portaria. Eles estão respaldados por lei. Exato, né, na portaria do condomínio, esperando o morador descer e pegar a sua encomenda. Pois é, só que isso daí não aconteceu e toda essa confusão. E toda essa história virou caso de polícia. O que acontece é que esse grupo, quando foi aí tomar as dores e defender esses 2 motoboys, eles agrediram muito. Violência gera violência, né, Karime? A gente não vale a gente reforçar isso aí. O morador, o Paulo Romeu, ameaçou os 2 entregadores de morte. Quebrou a moto a moto do Lucas, né? E aí, na tentativa ali de tentar desarmar,
formou-se uma confusão generalizada e aí tiveram várias imagens das agressões que também viralizaram. E aí a gente conversou, Karime, com o delegado Wenclan Queiroz, ele que é titular do 12º DIP, né? E aí foi por lá, né, que os rapazes, os 3 motoboys, foram presos. Eles, inclusive, já passaram por audiência de custódia, já foram ao Instituto Médico Legal e fizeram todos os exames legais de corpo e delito. E segundo aí o delegado responsável pelo caso, né, o morador segue internado em uma unidade de saúde aqui da capital. O estado dele é estável nesse momento, ele já passou por 2 procedimentos cirúrgicos, né? E aí, de acordo com o delegado, esse trio deve responder aí pelo crime de tentativa de homicídio. Vamos conferir o que disse o delegado. Foi constatado que a vítima, chamada Paulo, que foi quem iniciou a confusão, havia sido agredida. Apuramos o fato e percebemos que houve um excesso da parte dos entregadores. Então, Lucas, com quem Paulo teve o primeiro conflito, ao invés de acionar a polícia, acionou outros entregadores, os quais invadiram o condomínio e, após uma discussão, perpetraram uma série de agressões físicas contra Paulo. A conduta de cada um deles vai ser apurada, mas também os entregadores responderão pela tentativa de homicídio, porque houve um excesso. Paulo, quando ele estiver em condições de ser ouvido, ele vai ser ouvido tanto como vítima de uma tentativa de homicídio, mas também como autor dos crimes de ameaça e dano. Então, se Paulo ameaçou e danificou as motocicletas dos entregadores, ele vai responder por isso. 18 horas. Karime, Carlão, ouvintes, né? A gente ouviu aí a fala do Wenclan de Queiroz, ele que é delegado titular do 12º Distrito Integrado de Polícia. Só que, Karime, depois dessa prisão na manhã de hoje, né? Os motoboys, os entregadores... reuniram. Foi como a gente falou, teve toda essa confusão aqui na Avenida Alberto Calderaro. Exatamente, né? Eles realmente fecharam o trânsito. Toda essa região aqui na zona centro-sul de Manaus foi afetada porque eles levaram vários cartazes, faixas, mostrando que realmente motoboys não são criminosos. Eles afirmavam que legítima defesa não é agressão. Eles queriam o quê? Justiça, né? Que fosse feita, que os rapazes fossem soltos. Exatamente. E também o que o delegado já adiantou, eles também querem um indiciamento desse morador, do Paulo, Paulo Romeu, que está internado, mas que o delegado já adiantou dizendo que ele vai ser ouvido. Sim. Ele segue internado no Hospital de Pronto-Socorro João Lúcio, né? Ele teve múltiplas fraturas no rosto, como a Karime e o Carlão disseram anteriormente. Ele passou já por um procedimento cirúrgico, 2 procedimentos cirúrgicos, mas aí toda essa situação, né, gerou uma confusão. E aí a gente ouviu, inclusive, a Vanessa Oliveira, ela que é esposa de um dos motoboys que foram presos aí diante de toda essa confusão. Queremos justiça, eles só estavam trabalhando, eles não estavam batendo, eles não estavam querendo baderna, só estavam levando o ganha-pão de todos os dias, como sempre fazem. Gente, já não basta todas as situações que eles passam diariamente, perigo, acidente e tudo, ainda são desrespeitados todos os dias, principalmente por moradores de condomínio. A gente só quer justiça e que soltem os meninos, porque é eles que trazem o sustento de casa. 18 horas. Karime, Carlão, a gente ouviu aí a fala da Vanessa Oliveira, ela que é esposa de um dos motoboys que foram presos na tarde de hoje. Eles foram presos no início da manhã, né? Eles foram conduzidos para o 12º Distrito Integrado de Polícia, mas na tarde de hoje a Justiça do Amazonas manteve a prisão dos 3 entregadores por tentativa de homicídio contra o morador de um condomínio localizado na zona centro-sul aqui de Manaus. Karime, a gente também procurou o advogado de defesa do Paulo Romeu, que seria aí o morador, mas até o momento a gente não recebeu nenhuma resposta, mas a gente conversou também com o Alexandre Melo, ele que é presidente da Associação de Motoristas de Aplicativo aqui no Amazonas, e ele fala tanto pelos moto-Uberes, né, pelos entregadores da 99, entregadores do iFood, ele fala por toda essa categoria. Vamos conferir. O morador só foi agredido porque ele estava com uma arma em punho e tentando agredir os motoboys. E, em legítima defesa, eles se defenderam com capacete, com outro tipo de objeto, para justamente sanar a injusta agressão do morador.
Então, se há alguém que deveria ser preso, era primeiramente os porteiros que liberaram, né, que não pode liberar para receber o produto, e depois o morador, o qual está no hospital, né? Porque como é que vai se defender de alguém que está armado, com um teçado, com uma arma de fogo, seja lá qual for o objeto? Simplesmente atirando outra arma, correndo, tentando se defender de uma pessoa que estava totalmente descontrolada, como o próprio vídeo mostra, né? Agora ele passou a ser vítima porque foi parar no hospital. 18 horas. Karime e Carlão, né? A gente ouviu aí a fala do Alexandre Melo, ele que é presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativo aqui no Amazonas. Claro, Karime, né? A gente vai seguir acompanhando toda essa situação, porque devem ter novos desdobramentos nos próximos dias. Karime. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie. 6h25, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, o Festival de Parintins deste ano, considerado o melhor festival de todos os tempos, aí foi o melhor festival de todos, foi marcado por recorde de público, faturamento e também fluxo econômico. Foram mais de 120 mil pessoas que visitaram a ilha Tupinambarana este ano, superando os 110 mil de 2023, o ano passado, Karine. Carlão, e a receita total estimada pelo governo estadual atingiu o valor recorde de 150 milhões de reais, como explica o repórter André Meirelles. Empreendedores locais comemoraram faturamentos de até 300% maiores do que os de 2023, comparado com a 57ª edição do Festival de Parintins deste ano, que foi marcada por recordes de público, faturamento e fluxo econômico. Considerado o melhor festival de todos, o total de visitantes foi mais de 120 mil pessoas, superando os 110 mil de 2023 e os 111.498 de 2022. Segundo a Arcepan, agência reguladora de serviços públicos, o fluxo de passageiros de barco aumentou 32%, com 78.431 pessoas transportadas entre 24 de junho e 3 de julho, comparado a 59.162 em 2023. Também houve aumento de operações de pousos e decolagens, sendo 971 este ano contra 800 do ano passado. Segundo o Raimundo Tavares de Moura, dono do Pier do Puiú, restaurante na orla de Parintins, esse ano as vendas bateram recordes. O Festival de 2024 pode entrar até para a história como o maior festival de todos os tempos. Tivemos um recorde de vendas excepcional, sem comparação dos outros anos. Então, para mim, como empreendedor e dono de restaurante, para mim foi o melhor festival de todos os tempos. Foi o de 2024. A pousada Nina, em frente ao Bumbódromo, também comemora o faturamento. A dona do empreendimento, Otília Nina Góes, relatou que a pousada teve lotação máxima no período do festival e que até as reservas para 2025 já esgotaram. Nossas reservas do ano de 2025 nós não temos mais. Todo dia, 2, 3 pessoas querendo vaga e ali nós não temos mais. E estamos querendo construir até mais quartos, né? O governador do Amazonas, Wilson Lima, comemorou os recordes do festival, destacando a segurança e importância do evento para a economia local. Um taxista, por exemplo, fatura na semana do festival que ele fatura durante 5 meses do ano. Parintins vive em função disso e espera o ano todo por essa festa. Então, no ano de 2024, nós tivemos uma festa muito importante do ponto de vista econômico para o povo da região. Os recordes do público no Festival de Parintins são atribuídos à visibilidade gerada pela participação da Cunhamporanga do Garantido Isabelle Nogueira no Big Brother Brasil. O interesse pelo Festival de Parintins também cresceu significativamente entre os brasileiros. Segundo a Google Brasil, houve um aumento de 140% nas pesquisas sobre o evento em comparação ao ano passado. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h29. Carlão, e foi mesmo o maior sucesso esse Karine, festival, né? Comentando aqui, né, nos Exato. Realmente, foi um festival bonito, foi um festival, né, que realmente atendeu as expectativas. Exato, e sem ocorrências, né? Um grande número de público, turista, recorde, valores aí, né, movimentando uma economia do município e do estado também, né, Carlão? O interessante é que os moradores, né,
eles se beneficiam muito com esse processo e que nem o governador falou, né? Eles esperam o ano todo. Exato. E vale a pena, né? Claro. A relação esse ano foi com 5 meses. Eles faturaram o que faturariam em 5 meses. Ó, que maravilha, né? E que vem o festival de 2025. E já tem reserva já fechada. Que maravilha, hein? Beleza, então. Parabéns aí ao pessoal que produziu, montou e trabalhou nesse processo aí. 6h30, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Pesquisadores do Instituto Mamirauá em Tefé alertam para o aquecimento generalizado da água na Amazônia, hein? Carlão, é sério isso, viu? Porque, segundo eles, a morte dos botos, lembra que a gente falou no ano passado, naquele período de estiagem e tudo, foi causada justamente pela alta temperatura da água, exatamente. Vamos acompanhar mais sobre o assunto agora com Ginéia Araújo. Durante a estiagem de 2023, o Lago Tefé secou 75%, mas teve lagos que praticamente deixaram de existir e secaram 92%. E a pouca água que restou virou um caldeirão. Dados de satélites sobre a redução da superfície de água nos lagos da Amazônia Central e a temperatura da superfície da água revelaram tendência de aumento de 0,6 graus na temperatura das águas por década em 25 lagos da Amazônia Central. Segundo o pesquisador Ian Fleischmann, do Instituto Mamirauá, até o mês de agosto do ano passado, ninguém imaginava que se teria uma seca histórica. E em setembro, os impactos ecológicos sem precedentes aconteceram na região. No início de setembro, o nível do rio começou a baixar 30 centímetros por dia e rapidamente o Lago Tefé saiu do cenário de águas pretas para águas barrentas extremamente reduzidas. A partir de 25 de setembro até metade de outubro, a gente teve 209 botos mortos, grande parte botos vermelhos, alguns botos tucuxi, carcaças encontradas ao longo do Lago Tefé. E isso é muito preocupante porque os especialistas da área de mamíferos aquáticos comentam que se a gente encontra 3 carcaças de boto em algumas semanas, isso já é um alerta vermelho. Quando a gente encontra 70 animais em um dia, aí já é uma tragédia. E a grande pergunta era o que estava acontecendo. Então a gente começou a encontrar muitas carcaças. A partir daí começou uma verdadeira operação oficial do país com apoio internacional. Segundo o pesquisador, peixe morrer em uma seca extrema é muito comum na Amazônia, mas boto morrer nessa proporção é um fenômeno jamais visto. O diagnóstico de mortes dos botos foi a temperatura extrema da água, ou morte por hipertermia. O lago muito raso e a forte radiação fez com que as águas aquecessem além do normal, com picos de temperatura de mais de 40 graus nas águas do Lago Tefé. Os botos não tiveram nenhum refúgio térmico. Ainda conforme a Ian Fleischmann, mais da metade dos lagos de Tefé chegaram a temperaturas acima de 37 graus. Então, teve um aquecimento generalizado e isso de fato se comprova depois quando a gente olha para os dados de satélites. Então, hoje a gente consegue estimar a temperatura de água com alguma incerteza, mas é possível estimar a temperatura da superfície da água com satélite. E quando a gente fez esse estudo agora, esse ano, olhando para mais de 25 lagos na Amazônia Central, a gente vê que o aquecimento é generalizado. Então, desde 1990, a gente tem uma tendência média de aquecimento de 0,6 graus por década dos lagos amazônicos. Então, é um aquecimento muito expressivo e não teve nenhum lago que não teve uma tendência significativa. Todos eles estão aquecendo. Alguns lagos vão aquecer mais, outros vão aquecer menos, em termos desse pico que a gente atingiu. Esses resultados preliminares do estudo foram apresentados em uma mesa redonda durante a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, que aconteceu no Pará. O aquecimento das águas amazônicas, segundo o pesquisador, é generalizado e vem sendo verificado desde 1990. A Ian Fleischmann alerta que é preciso investir em cisternas e poços, além de kits de tratamento de água para oferecer alguma segurança hídrica às comunidades vítimas da estiagem. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora são 6 horas e 34 minutos. Você está no melhor mix do Brasil e vamos saber agora quantas anda, né? O trânsito nas principais vias aqui da nossa capital.
Trânsito. E de acordo com as câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade, agora na Avenida Djalma Batista, próximo ao Shopping Plaza, no sentido centro-bairro, o trânsito carregado, com retenções devido ao grande número de veículos na via, considerado normal para o horário. Na Avenida Constantino Neri, com Darcy Vargas, trânsito moderado e sem obstáculos na via. E no bairro Dom Pedro, na Avenida Pedro Teixeira, no sentido centro-bairro, próximo à Fundação de Medicina Tropical, o trânsito segue com boa fluidez. Mix. Legal, continue aí, continue em 100,7, 18 horas com os destaques do dia. Daqui a pouquinho, estiagem 2024. O Sindicato das Empresas de Navegação do Amazonas emitiram alerta para as transportadoras de cargas por causa da seca dos rios. É o nosso assunto em instantes, já. 18 horas. Agora a previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura para amanhã, quarta-feira. E é com ela, Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica estável. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 5%. A umidade relativa do ar fica entre 64% e 94%. Olha, o nosso Rio Negro, ele desceu mais 5 centímetros de ontem para hoje, deixando agora o nível das águas no Porto de Manaus em 26 metros e 26 centímetros acima do nível do mar. Tá descendo, cara. Pois é, Carlão, e a gente sabe que, né, a gente tá esperando aí uma seca tão severa ou até pior do que a do ano passado. Os rios da região já estão muito secos. Como a gente diz aqui, né, Carlão, ainda nem se recuperaram da seca do ano passado. Pra gente ter uma ideia, o Sindicato das Empresas de Navegação do Amazonas emitiu um alerta para as transportadoras de carga justamente por causa da seca. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto com a Diana Araújo. O primeiro alerta sobre os picos de navegação nos principais rios do Amazonas foi emitido em fevereiro desse ano, com base em dados e informações coletadas pelas próprias transportadoras de carga e que agora se confirmam com o início oficial da estiagem. Segundo o monitor de secas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, entre abril de 2023 e abril de 2024, foi registrado um déficit de 27% no volume das chuvas na região. No início desse mês, saiu o último alerta do Sindarma, o Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Amazonas, para as transportadoras de cargas sobre o baixo nível em que se encontram os principais rios e bacias fluviais no estado, em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foi registrada a maior seca da história. Esse último alerta foi com base no prognóstico do Sensipan, o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, de estiagem severa em 14 estações de monitoramento entre os meses de setembro a novembro. No último dia 11 de julho, a Capitania dos Portos do estado de Rondônia lançou uma portaria proibindo a navegação noturna por tempo indeterminado para comboios e demais embarcações no trecho de Porto Velho, Rondônia, a Novo Aripuanã, no Amazonas, em decorrência da seca no Rio Madeira. Os problemas de navegabilidade nos rios do Amazonas chegaram ao Parlamento Estadual com alerta para a grave crise de navegabilidade que os rios do estado devem enfrentar nesse segundo semestre. O deputado comandante da Câmara ressaltou que a restrição de navegação no Rio Madeira logo vai chegar aos outros rios do Amazonas, como ocorreu em 2023. Especialmente a portaria que foi expedida recentemente, que trata da navegabilidade entre o município de Novo Aripuanã e Porto Velho, nós entendemos que é um primeiro passo, né, para as outras que virão em decorrência da estiagem severa que estamos vivenciando. A Câmara propõe que o Legislativo Estadual crie um grupo de trabalho para acompanhar e agir quanto à ameaça de uma nova grande seca. É necessário que a Casa se posicione, que ofereça novamente o espaço para a Marinha do Brasil explicar as vulnerabilidades e principalmente institua um grupo de trabalho nesse sentido para tratar de emendas, tratar de legislação, tratar de medidas
preliminares, né, preventivas e também até reativas quando alguns incidentes acontecerem que sejam necessários intervenção do poder público. De acordo com o Sindarma, o Sindicato das Empresas de Navegação, alguns setores, como de combustíveis, já iniciaram a preparação e o planejamento de estoques para assegurar o abastecimento dos municípios do interior durante a seca. Mas é necessário que outros segmentos, especialmente de alimentos e produtos em grande demanda, também se preparem com antecedência para evitar que se repita o cenário de emergência e calamidade do ano passado. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a chegada da estiagem no Amazonas traz o aumento de doenças relacionadas à seca, como as arboviroses, diarreia, doença da urina preta, alergias e também leptospirose, Karine. Carlão, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas está intensificando as ações de preparação, vigilância e resposta aos impactos da seca aqui no estado. Vamos acompanhar mais detalhes com André Meirelles. O Amazonas já registra os primeiros sinais da seca nos rios. As mediações demonstram que a situação da estiagem neste ano pode ser mais grave do que a vivida no ano passado, quando foi registrada a maior seca da história do estado e até o momento 20 municípios já estão em estado de emergência devido ao fenômeno natural. Segundo a FVS, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a chegada da estiagem no estado traz o aumento de doenças relacionadas à seca, como arbovirose, diarreia, doença da urina preta, alergia e leptospirose. A fundação disse que já está intensificando as ações de preparação, vigilância e resposta aos impactos da seca no estado para identificar as principais doenças e traçar estratégias de apoio aos municípios. O chefe do departamento da FVS no Amazonas, Alexandro Melo, explica que a higiene e a vacinação são essenciais para combater as doenças decorrentes da seca. Mas nós não podemos relaxar da questão da higiene e no cuidado da manipulação do alimento e no armazenamento e tratamento da água. A gente orienta, inclusive, o uso do hipoclorito para que a gente possa ter uma água minimamente viável e não podemos esquecer também da imunização. Então, a FVS emitiu a nota 37 no sentido de alertar as pessoas para a ocorrência das doenças e para os cuidados que nós precisamos ter para evitar essas doenças, ou seja, atuar na prevenção. Neste ano, a FVS já distribuiu mais de 3 milhões de frascos do hipoclorito de sódio, insumo para a desinfecção de água nos municípios do Amazonas. O alerta é para toda a população, mas principalmente às crianças e aos idosos que fazem parte dos grupos mais vulneráveis. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O Amazonas registrou 7.617 casos de síndrome respiratória aguda grave, confirmados de 31 de dezembro de 2023 a 6 de julho deste ano. Nesse período também foram registrados mais de 1.000 hospitalizações. Os dados são graves, Carlão, e são do Boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando esse assunto e traz mais detalhes pra gente aqui e volta a conversar ao vivo aqui com a gente. Boa noite mais uma vez, Nathalie. Então, esse período de alta de casos de síndromes respiratórias ainda não terminou, né? A gente tá todo mundo gripado. Se não tá se restabelecendo ou tá tendo recaída, não é? Exatamente, Karine, né? Infelizmente aqui na nossa cidade muita gente está gripada, vem apresentando, né, sintomas de síndromes respiratórias. Então, assim, todo o cuidado é pouco e a recomendação dos órgãos de saúde, em especial da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do Amazonas, é que a gente relembre aqueles protocolos da Covid. De etiqueta mesmo, realmente, para evitar contato com outras pessoas que estejam gripadas. Se você puder, é claro, usar máscara, proteção com álcool em gel 70%, cobrir sempre o nariz e a boca e manter a higiene das mãos em dia, já vai dar uma ajudada em toda essa situação, porque a gente está falando de um cenário com mais de 7.617 casos de síndrome respiratórias aguda grave registradas aqui no Amazonas em um período de 6 meses. Só para você ter uma ideia, Karine, foram mais de 1.200 hospitalizações, mais de 1.200 internações. Só que muitas dessas pessoas que acabam agravando
para nessas síndromes respiratórias agudas graves, a gente está falando de H1N1, de Covid, a gente está falando de febre oropústica, de todas essas gripes que a gente sabe que, infelizmente, ganham várias mutações e cada vez elas vão ficando mais fortes. A gente tem até essa impressão, aqui nos bastidores a gente sempre conversa isso, que parece que depois da pandemia os vírus ganharam uma força. Nenhuma gripe mais é simples, só uma gripezinha que a gente tinha antes da Covid. É a impressão que a gente tem, não é? E aí, Karine, infelizmente as pessoas que já têm alguma comorbidade são essas pessoas que correspondem aí a esse número de mais de 1.128 internações. As pessoas que batem recorde ali de internação por conta da gripe são os cardiopatas, as pessoas com diabetes, hipertensão e também as pessoas que sofrem aí já com problemas de pneumonia. Para você ter uma ideia, nesses últimos 6 meses, 26 pessoas morreram de Covid-19. E aqui no Amazonas, né, alguns cuidados devem ser tomados, além da etiqueta respiratória, como eu disse anteriormente, mas se você estiver ouvindo, né, e apresentar qualquer sintoma, como febre acima dos 39 graus, dor de garganta, diarreia e dor muscular, é interessante realmente procurar, né, um serviço de pronto atendimento mais próximo, como explica aí a Tatiana Amorim, ela que é diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde. Febre, dor de cabeça, diarreia, e aí são os sinais que ele precisa ficar em alerta em casa, muita dor ocular, e qualquer sinal de piora, procurar o pronto-socorro ou a nossa unidade de saúde para atendimento. 18 horas. Karine, Carlão, além do boletim, né, do boletim divulgado pela FVS, o boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz vem reforçando o número de casos de Covid-19 envolvendo crianças. A gente tem registrado um aumento nesse caso, aqui no nosso estado. Na última semana teve um aumento aí de 31% no número de crianças que registraram, né, aí alta de síndrome respiratória aguda grave. E aí a gente tem que ter um cuidado e chamar a atenção realmente para esse crescimento no número de casos de Covid, como explica a Tatiana Amorim, ela que é diretora-presidente da FVS. O Covid está em alta aí novamente, né? Nós estamos pegando muitas crianças com Covid positivo. Lógico que são crianças que não estão complicando, elas estão acabando sendo tratadas em domicílio mesmo. 18 horas. Karine, né? Felizmente a mensagem é essa, né? As pessoas não estão agravando, as crianças não estão agravando, mas a principal arma contra a Covid-19 é a vacinação. Não tem pra onde correr, lembrando que a vacinação é gratuita. Tanto de Covid quanto o H1N1, gripes em geral, né, Nathalie? Obrigada pelas informações. Boa noite. Boa noite. Valeu, Nathalie, boa noite. 18 horas. Vamos agora para Brasília, Carlão. Vamos conversar com o nosso correspondente, jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, vamos lá. Bom te ver, Cadu, bom te ver. Bom, aquela história de privatização das praias do Brasil foi arquivada. Tudo certo, ok. Mas, de repente, entra na pauta aí um outro projeto de lei com a proposta completamente oposta de punir quem invade ou restringe o acesso da população às praias. O que está acontecendo aí em Brasília, Cadu? É crise de identidade, indecisão, 880, o que? Enfim, explica esse assunto pra gente. Cadu, boa noite. É tudo isso aí, Karine. E tem também a crise de popularidade, viu? Boa noite pra você, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite, queridão. Boa noite, ouvintes do 18 Horas, a todos que nos assistem ao vivo. Karine, esse projeto de lei é a oportunidade que o senador Flávio Bolsonaro tem para se redimir, porque ele saiu muito queimado com a tal da PEC das praias. Essa PEC retira da União o poder sobre as orlas litorâneas e as entrega para os estados, municípios, né, abrindo caminho para a privatização. Essa foi a polêmica. As praias deixariam de ser um espaço do povo. A reação da sociedade, você lembra, foi tão grande que mesmo ele se explicando, apresentando emenda para melhorar o projeto, negando que iria privatizar as praias, não teve jeito. A PEC foi retirada de pauta e guardada na gaveta do esquecimento. Por que não dizer que foi arquivada, né? Que eu acho que não vai sair, voltar mesmo não. Só que o tema, ele ressurgiu do Neida, como você diz, Karine. Surgiu do Neida no Senado, entrou na pauta de amanhã, na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, um projeto de lei
número 2511 de 2024, de autoria do senador Esperidião Amin, de Santa Catarina, e com relatoria dele, o senador Flávio Bolsonaro. Então esse PL é o oposto da PEC das praias. Ele pune, como você disse, ele pune com multa e até com prisão quem invadir, ocupar indevidamente ou quem restringir o acesso das pessoas às praias. Aí melhora, né, Karime? Isso aí torna as praias mais democráticas, teoricamente, né? Sem dúvida. Porque politicamente, coloca o senador Flávio Bolsonaro de volta ao debate sobre as praias. Eu só acho que aí tem coisa, viu, Karine? Na PEC das praias... Agora, do outro lado, defendendo que a praia é do povão. Ai, difícil isso, hein? Eu não entendi essa reviravolta, esse cavalo de pau aí, não. Então, na PEC das praias, havia a informação de que o Flávio estaria, digamos, sendo lobista aí dos resorts, né? Inclusive, havia o envolvimento de um projeto do Neymar, enfim, várias informações circulando. Dessa vez, o único ponto que eu vejo nesse projeto aí é o interesse dele de recomeçar a estratégia do zero, sem se queimar, dando aí uma amenizada no debate e também na imagem dele. É só o que eu vejo nele por meio desse projeto. Não sei o que vem posteriormente, né? Mas vamos ficar de olho, porque aí tem. E ainda mais votar amanhã esse projeto de lei de forma remota, sem que os senadores tenham lido devidamente a proposta, é pra gente ficar desconfiado, porque em se tratando de Flávio Bolsonaro, né? Karime e Carlão. Cadu, tem mais uma do Neida aqui. Olha só. Sabemos que o Festival de Parintins é patrimônio cultural do Brasil. Aí tudo bem. Agora o deputado Saulo Viana quer que a festa de Nossa Senhora do Carmo, também em Parintins, seja reconhecida como patrimônio cultural. Tudo bem. É legal, é bacana exaltar aí a cultura aqui do nosso estado, mas esse é o assunto para o momento, Cadu? Não teriam, né? É a pauta mesmo? É relevante no momento, eu diria, Cadu. Olha, talvez seria o momento, né? Mas tem coisa mais importante, né? Tem aí a reforma tributária. Sim. A gente perdeu a batalha na Câmara dos Deputados, né? Pouco envolvimento da maioria dos deputados da nossa bancada. Mas ele, o deputado Saulo, de olho aí no eleitorado parintinense, ele apresentou esse projeto de lei para tornar a festa de Nossa Senhora do Carmo considerada uma das maiores do interior do Amazonas em patrimônio cultural e material do Brasil. Ou seja, a ideia é incluir essa festa religiosa no calendário festivo nacional. E o deputado diz no projeto dele que a festa de Nossa Senhora do Carmo, ela cresce a cada ano em tamanho e também em importância. Ela acontece entre os dias 6 e 16 de julho, logo depois do Festival de Parintins, sendo aí 10 dias de celebrações com desfecho no Círio. Tem muita gente que não vai ao Festival Folclórico, mas vai para a festa de Nossa Senhora do Carmo, né? Para aproveitar as celebrações, os enfeites, os hinos, a imagem da santa percorrendo as ruas, né? As missas e o arraial também com as comidas típicas. É uma baita festa mesmo. Essa proposta, a proposta é válida, né, Cadu? É válida, mas é válida. Só o momento que talvez não. É, porque a gente está tão apreensivo com a Zona Franca de Manaus, né, Carlão, como você falou? Isso. Tem muitas coisas aí. Exato. Beleza. A minha análise é parecida. Eu acho que ele está aproveitando o momento em que o festival está bombando em nível nacional, a popularidade para apresentar esse projeto, porém, politicamente não é o melhor momento, porque estamos enfrentando uma dura batalha na Câmara. Então tem esses dois pontos aí. Talvez ele tenha levado em conta a questão do momento bom aí, excepcional para o Festival de Parintins, e meter esse projeto aí para valorizar esse evento da Igreja Católica de Parintins. Talvez seja isso. A minha leitura é essa, mais ou menos. Cadu, traz pra gente as rapidinhas do dia, Cadu. Bora lá, Karime e Carlão. Eu destaco, primeiro, a aprovação de um projeto de lei, agora à tarde no Senado, que garante à criança e ao adolescente o direito de visitar o familiar que estiver internado numa instituição de saúde, no hospital, por exemplo, sem que esteja acompanhado de alguém maior de idade. Parece comum, né? Mas não. Quem entra, um menor de idade entrando sozinho no hospital não pode, né? A gente sabe disso. A lei, ela permite só que o jovem ele visite alguém no hospital, desde que esteja acompanhado de um responsável. Então, os senadores aprovaram a alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente para que o jovem tenha essa autonomia e independência, chegue no hospital sozinho e possa visitar o seu familiar, ainda mais sendo pai ou mãe. O texto, portanto, ele vai para a sanção
reeleição do presidente Lula. É um projeto importante, eu achei que já deveria ter sido aprovado, isso aí já faz tempo, né? Mas enfim. Agora, para a gente finalizar, o MEC ele publicou uma portaria criando o programa Ensino Médio Mais. A ideia do governo federal é destinar recursos para as escolas públicas que oferecem o ensino médio à noite, no período noturno. O MEC quer ajudar as escolas, ajudar com dinheiro, né? Essas escolas que têm projetos pedagógicos com foco de manter os alunos estudando e premiar também as escolas que conseguirem o maior volume de permanência de alunos. A gente sabe, Karime e Carlão, que tem muitas pessoas estudando à noite porque trabalham. A maioria, inclusive, deixa os estudos por causa do trabalho, da família, dos compromissos, enfim. E se manter estudando à noite é sempre um desafio. Eu fui aluno da noite. Eu estudei os 3 anos no Colégio Benjamin Constant, no centro de Manaus. É um desafio, cara. Eu tinha 16 anos, eu tava com todo o gás. E eu vi aqueles homens, pais de família, mães de família, chegarem na escola e dormir no ar-condicionado ali da sala de aula, nem prestar atenção. Cansados, né? Claro. Cansados. Mas hoje é um desafio. E que bom, esse projeto é importante aí. Sem dúvida. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada, Cadu. Obrigada pelas informações. Até amanhã. Cadu, tchau, galera. Um abraço. Valeu. Economia. Carimão, indicadores econômicos, o dólar fechou o dia em alta de 0,3%, comercializado a R$ 5,42. O euro fechou em baixa de 0,27%, cotado a R$ 5,91. E o Bitcoin fechou valorizado em 5,48%, comercializado a R$ 348.056. O Ibovespa fechou em queda de 0,25% aos 129 mil pontos. E no primeiro semestre deste ano, os financiamentos de veículos novos e usados das categorias leves, pesados e motos registraram aumento de 23,8% em comparação com o mesmo período do ano passado. Mix. Vamos aos esportes. 18 horas. Esporte. Agora 6 horas e 56 minutos. Cid Soares já está na área. Cid Soares, tudo pronto, tudo certo. Tudo pronto e a gente faz a vinheta, né, Cid? Ao vivo, não tem problema. Tudo certo por aqui. Brasileirão, Cid, como é que tá? O técnico novo do Corinthians aí também. Rapaz, olha, eu vou te contar, viu? O negócio tá bom. O Juventude tá enfrentando o Atlético Mineiro. Tem até que ver esse placar, cara, me ajuda aí, por favor. Vamos ver. Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, já na 17ª rodada. Os times estão jogando no gramado do Mané Garrincha. E logo mais às 8 da noite, sim, Corinthians enfrenta o Criciúma no gramado do Neoquímica Arena. Esse jogo já era para ter rolado, mas não rolou no fim de semana, portanto, Ramon Dias. É contra o Juventude, 1-1? Isso, 1-1. Estão indo para intervalo. Então, esse jogo aí, Ramon Dias faria sua estreia, né? Vai fazer sua estreia antes de enfrentar o Bahia com o apoio da torcida alvinegra. O jogo entre Bahia e Corinthians vai acontecer somente domingo, dia 21, 16 horas, na Arena Fonte Nova. Portanto, Ramon Dias hoje vai brilhar como deveria frente à sua torcida. Então, eu tô desejando muita sorte aqui para ele. Legal, seja um primeiro jogo assim bem legal e que vençam, né? Sucesso para ele, claro. E olha, o Amazonas fechou aí a contratação de mais um reforço para a sequência da Série B. É o meia Eric Varão. Assinou com a equipe amazonense até o final de 2025. O anúncio foi feito hoje de manhã, a gente já está divulgando isso. O jogador estava no ABC do Rio Grande do Norte, onde disputava a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro, e ao mesmo tempo o Amazonas não conta mais com o Diogo Silva para a sequência da Série B. O zagueiro e o clube reincidiram o contrato de forma amigável a pedido do próprio jogador, que recebeu e aceitou uma proposta do futebol chinês. É mole o que é que embrulhe. Bom, hoje o caso Gabigol ganhou mais um capítulo, né? A Corte Arbitral do Esporte, o CAS, anulou o processo do atacante por falha da intimação da União Federal. Com isso, o efeito suspensivo obtido anteriormente está anulado e Gabigol volta a ficar suspenso até abril de 2025. Em março deste ano, o atacante do Flamengo pegou 2 anos de suspensão por tentativa de fraude em exame antidoping em julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. E Neymar está de volta ao centro de treinamento do Al Hilal. O menino Ney se apresentou ao clube nesta terça-feira na cidade de Riad, lá na Arábia Saudita. O atacante segue
com o processo de recondicionamento físico após cirurgia realizada no joelho esquerdo em novembro do ano passado. E olha, a Federação Francesa de Futebol vai levar à FIFA o vídeo que circula nas redes sociais. Eu nem contei essa pra vocês porque não deu tempo. Sim. Mas é o seguinte, tá rolando nas redes sociais aí os jogadores da seleção argentina entoando um canto racista aos atletas da França. Vários jogadores argentinos foram vistos comemorando a vitória na Copa América, entoando cantos racistas aos Bleus. E a letra da canção diz o seguinte, Sim. aspas, jogam pela França, mas vêm de Angola. Seu pai é cambojano, mas seu passaporte é francês. Eita. Eles cantavam isso aí. Que feio, argentino. Pô, comemorando uma vitória bonita, fazendo uma xenofobia, um racismo desse. Que feio. E esse vídeo rola no Instagram, né, do Enzo Fernandes. Quem quiser confirmar, tá lá. Firmado no ônibus da seleção argentina após a vitória sobre Colômbia 1-0 na final da Copa América em Miami. E o Bahia está por detalhes agora para finalizar a maior contratação de sua história. O clube tem encaminhado um acerto aí com o Liverpool do Uruguai para comprar 70% dos direitos do atacante Luciano Rodrigues por 12 milhões de dólares, 65,3 milhões de reais. Era o que tínhamos para hoje. Obrigada. Até amanhã. Valeu, Cid, até amanhã. Valeu. Mix. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Desde o início da vazante desse ano, no dia 22 de junho, o nível do Rio Negro em Manaus já baixou 59 centímetros. Este ano, o nível mais alto do rio chegou a 26 metros e 85 centímetros. Hoje, chegou a 26 metros e 26 centímetros. No ano passado, quando houve a maior vazante já registrada, o rio começou a baixar mais cedo, no dia 16 de junho. No dia 16 de julho de 2023, a cota era de 26 metros e 26 centímetros, a mesma da data de hoje. Até agora, a vazante vai se desenhando no mínimo igual à do ano passado. E os números reforçam a previsão de que quase metade das localidades no Amazonas serão afetadas seriamente pela seca e estarão propensas ao isolamento por semanas ou até meses. Infelizmente, aí com dificuldades de acesso via fluvial a todos os tipos de suprimentos. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.